Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje terminar a nossa última aula de História da terceira unidade. Vamos falar sobre a organização das cidades. Como assim? Então, a cidade, ela está em constante movimento, né, de pessoas, o crescimento populacional, certo? E isso fizeram que as cidades elas começaram a crescer. Por quê? Porque muitas pessoas saíram da zona rural para ir morarem na zona urbana em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, né? Então, para que isso acontecesse, as cidades começaram a se desenvolver, certo? Então, o que acontece? Acontece que as cidades, ela precisa ser planejada, mas nem todas as cidades são planejadas. Existe a cidade de Brasília, né? Ela foi realmente uma cidade planejada. Se vocês olharem mais ou menos, ela é toda ruas, casas, tudo no lugarzinho certo, tudo planejado, determinado. Então, às vezes a cidade, ela não são planejadas, então ela vai acontecendo, né? Aí chega uma pessoa, faz uma casa ali, faz outra casa e faz outra casa, certo? Então não existe um planejamento. Mas para que a cidade seja organizada, tem que ter um planejamento adequado, né? Como assim? Para o quê? Para que possa se oferecer, né, meus amores? Para que se possam oferecer o quê? A população serviços adequados, como saúde, educação, segurança, né? Saneamento básico. Então, tudo isso tem que ser seguro e a pessoa que administra a cidade, ela tem que ter um controle, ou seja, ela tem que estar a par de tudo isso, porque a partir do momento que vai crescendo a cidade, as pessoas vão chegando, existe aquela norma de você ter que uma segurança, uma educação básica, certo? E principalmente a administração pública é o que toma conta de tudo isso, né? A administração pública é muito importante. Sabemos que esse ano teremos eleições para o prefeito, né? Teremos eleições para eleger um prefeito em cada cidade, né? E para que esse prefeito possa administrar a cidade, né? Junto com a população, ok? Então, existe também, como eu falei para vocês, se lembra que eu falei na última aula que a gente tem feira de impostos, né? Falamos da prefeitura, do federal, do estadual, do municipal. Então, cada uma dessas administrações cuida de um determinado local. O federal, do Brasil, municipal, da cidade, e o estadual, do estado de Pernambuco, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, independente, certo? Então, todas as cidades, há o quê? Há prédio que se instalam os órgãos de administração. Como assim? A prefeitura e a Câmara Municipal. Na prefeitura, o que acontece? É o lugar onde o prefeito ele está estabelecido para administrar a cidade. E na Câmara Municipal é onde estão os vereadores para fiscalizar a administração do prefeito e também, ou seja, ajudar a população, né, ajudar a população a administrar a cidade, não é isso? E os vereadores também têm um cargo muito importante. Não é só ele estar sentado ali na Câmara falando, mas também é ajudar as pessoas a manter a cidade em ordem, né? Para que nada possa acontecer de errado. Então, além desses três prédios, existe também o quê? Espaços institucionais administrativos pelo público, pelo poder público, como praças, escolas, hospitais, bibliotecas e outros. Ou seja, além do prefeito organizar toda a situação da nossa cidade, ou governador ou presidente, ele também tem um poder, ou seja, o dever de administrar o quê? De deixar tudo em ordem, o quê? Bibliotecas, praças, hospitais, para que não deixem faltar médicos, enfermeiros, remédios, né? Para que a biblioteca seja bem amparada, bem equipada para os alunos que não têm condições de ter uma internet, vá ali pesquisar. As praças públicas para que as pessoas vá ali se divertir, passear, ter um dia de lazer, não é isso? Então, em todas as cidades, há serviços públicos, certo? Que são oferecidos para atender as necessidades da comunidade, certo? Então, existem os postos de saúde, que são chamados, né? Que em cada bairro aqui em Aliança tem o seu postinho de saúde, não é isso? Então, além de tudo, as escolas públicas, né? São também cargo do prefeito. Então, tudo isso tem que se haver dentro de uma cidade. A prefeitura, a Câmara, a organização das feiras, certo? Das ruas,
calçamento, então tem que ser organizado. Então, como eu falei para vocês, muitas cidades são planejadas, outras não. Outras cidades acontecem, vão crescendo as ruas, fulano chegou, fez uma casa ali, veio outro, fez uma casa ali, certo? Mas para que tenha organização, tem que ter o poder judiciário legislativo. Ou seja, o prefeito tem que administrar a cidade para que ela não vire uma bagunça. Por isso que tem a prefeitura e a Câmara Municipal, que é onde trabalham os vereadores. Para que possa manter a cidade limpa, organizada, com segurança, certo? Então, é isso que tem que ter uma cidade. A cidade ela tem que ter mil e uma coisas, independente se a cidade seja uma cidade litorânea, como a praia, né? Vamos supor a praia de Pitbull, ou Pontos de Pedra. É uma cidade, certo? É uma cidade turística, uma cidade litorânea, que também deve ser organizada, que também deve ser administrada pelos prefeitos, né? Então, as cidades também podem ser localizadas no interior, certo? Então, existe a capital e existem as cidades que são os interiores, ok? Então, vocês podem ver que todas as cidades têm que ter um prefeito, tem que ter alguém que administre ela, certo? Então, se não houver uma organização, então não haverá uma cidade organizada. Todo mundo vai querer mandar sem necessidade, ok? Vocês vão responder a atividade, certo? Qualquer dúvida, tia tá aqui. Beijo e até a próxima aula.